A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos falar de mais um tema bíblico, embora para alguns possa ser polêmico, mas para quem estuda a Bíblia, o tema de contribuições não traz nenhuma polêmica. E existem alguns temas que a gente até gostaria que a Bíblia trouxesse mais uma clareza, como, por exemplo, se a gente for falar de suicídio, a gente gostaria de ter mais que a Bíblia trouxesse, por exemplo, mais luz sobre o assunto. Quando se trata de contribuições da parte financeira, não é assim, é um tema ricamente tratado na Bíblia Sagrada, tanto falando de riqueza, do dinheiro em si, como de contribuições, da contribuição propriamente dita, no que diz respeito à obra do Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E a contribuição nós podemos colocá-la como um antídoto contra a avareza. A avareza é citada na Bíblia como um dos pecados do coração. Jesus disse: do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultério, fornicações, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmias, soberba e loucura. Então, a avareza ela está entre os pecados do coração humano. Salomão também escreveu dizendo que o que age com avareza perturba a própria casa, mas o que odeia presentes viverá. Efésios 5:3 diz: a fornicação, a impureza, a avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Paulo aos Colossenses disse: mortificai pois os vossos membros que estão sobre a terra, fornicação, impureza, afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, a avareza ela está combatida na Bíblia Sagrada como um dos pecados do coração. E então nós entendemos que a contribuição, o fato de sermos contribuintes com a obra do Senhor, ele vai combater esse sentimento de avareza dentro de nós, que pode a qualquer momento ser despertados. E a Bíblia nos ensina a que vivamos com contentamento, que é exatamente o contrário da avareza. Se a avareza é a busca desenfreada, o apego desenfreado ao dinheiro, a Bíblia nos ensina a uma vida de contentamento. Paulo a Timóteo diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina que não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade. Cuidado que ganho seja piedade. Aparta-te dos tais, mas é ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos a este mundo, e é certo de que nada podemos levar. Tendo, porém, o sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem na tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram com muitas dores. Então, a avareza ela é o oposto de uma vida com contentamento. E Paulo rebate que também muitos cristãos que acreditam que a fé seja fonte de lucro, mas ele disse: é lucro a piedade com contentamento, porque nos conduz à vida eterna. E a Bíblia nos ensina então sobre as contribuições. Nós falamos que a contribuição ela é um antídoto contra a avareza, e a avareza ela contradiz uma vida de contentamento, conforme a Bíblia ensina.
Mas, voltando aqui mais precisamente sobre contribuição, a Bíblia nos ensina que as nossas contribuições devem ser voluntárias, proporcional à renda, conforme Deus propôs no coração. Diz: cada um contribua segundo Deus propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Agora, porém, completai também o que já começaste, para que assim houve prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes, né? 2 Coríntios 8 e 11. Então, o parâmetro bíblico para as contribuições deve obedecer, né, esses requisitos, né, essas orientações bíblicas, que a nossa contribuição ela deve ser voluntária, proporcional à renda e conforme Deus propôs no seu coração, né? E aí nós podemos citar aqui 2 tipos de contribuições, né? O dízimo e as ofertas. Há muitas pessoas que dizem que a lei, que o dízimo era da época da lei, né? Mas biblicamente falando, nós entendemos que é um princípio que o próprio Deus reconheceu, recebeu, né, ofertas e dízimos do seu povo e antecede a lei, né? Portanto, o dízimo não é simplesmente uma obra da lei, mas mais do que isso, é um princípio de gratidão a Deus, onde nós devemos servir a Deus através dos nossos bens. E antes da lei, nós temos, porém, Abraão, que deu dízimos, né? E diz, Gênesis 14, 18 a 20, diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja o Deus de Abraão, pelo Deus Altíssimo, bendito seja Abraão, corrigindo, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos nas suas mãos, e Abraão lhe deu dízimo de tudo. E também, capítulo 28, versículo 22, nós vemos Jacó fazendo um voto de dar um dízimo. Ele diz: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, de tudo quanto me dares, certamente te entregarei o dízimo. Então nós vemos que antes mesmo que a lei viesse, já havia sido estabelecido, né, este princípio. A Bíblia não diz quem criou, né, o dízimo, mas já nos mostra Abraão pagando o dízimo, né, e Jacó conhecendo isso como um costume, né, como uma forma de gratidão a Deus. E a própria palavra dízimo, conforme a lei vai regulamentar, significa a 10ª parte. Então, esse princípio que já existia, quando Deus deu a lei a Moisés, ele regulamentou, oficializou, legalizou o dízimo. Levítico 27, 30 e 33 diz: também de todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porque se alguma das tuas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado, do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o mal e o bom, nem trocará, mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo ao Senhor, e não será resgatado. Então, quando Deus estabelece a lei através de Moisés, ou melhor, dá a lei a Moisés, então fica normatizado, né, é estabelecida essa norma do dízimo, aquilo que foi apenas um princípio, né, para os patriarcas e outros, né, passa a ser a lei, passa a estar institucionalizado na lei por Moisés. Então, dessa forma, por isso que em Malaquias nós vemos o Senhor dizendo
que o povo estava roubando, né, por causa do estabelecimento desta lei. Você pode ver em Malaquias 3, 8 a 11, que o Senhor repreende o seu povo por estar roubando nos dízimos e nas ofertas, pois isto não era apenas algo voluntário, era algo que estava estabelecida, né, na lei de Moisés. E em momento algum a Bíblia diz que o dízimo foi abolido, né, mas nós podemos entender em Mateus 23 que Jesus confirmou, né? Então o versículo que alguns tentam usar, né, contra esta prática, na verdade o Senhor está confirmando, né? O Senhor estava repreendendo ali os fariseus, e ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas coisas, ou seja, dar o dízimo, e não omitir aquelas, ou seja, o mais importante da lei, juízo, misericórdia e fé. Então o Senhor não estava abolindo, né, mas o Senhor, nós podemos entender aqui como o Senhor confirmando, né, esta prática. E a Bíblia também fala de ofertas, né, que são ofertas voluntárias que o povo deveria entregar ao Senhor, conforme nós vemos aqui. Caim e Abel trouxeram ofertas voluntárias a Deus, né, e nós conhecemos: a de Abel foi aceita, a de Caim foi recusada. Então nós entendemos que Deus não é obrigado a receber a oferta, né? Aquilo que é ofertado, se não agradar a Deus, pode ser rejeitado, né? Inclusive em Mateus 25, ou melhor, Mateus 5, 23, a Bíblia diz que se alguém trouxer a oferta a Deus e se lembrar que tem uma questão com seu irmão, deve deixar no altar a sua oferta, reconciliar com seu irmão e então trazer a oferta para que seja aceita a Deus. E também havia a oferta alçada, que era uma oferta geralmente estipulada, como por exemplo foi estipulado para fazer o tabernáculo, para a construção do templo, diversas vezes para fazer reformas no templo em Jerusalém. Então eram ofertas alçadas, o que hoje nós podemos, geralmente chama de campanhas, quando alguém vai construir, vai comprar um utensílio para a igreja, e ali os recursos que está tendo não são suficientes, e faz campanhas que se encaixa aqui como ofertas alçadas. Então, um dos argumentos que muitos usam contra o dízimo é no tocante ao sustento do obreiro, pois, conforme nós vemos no Antigo Testamento, o dízimo era para sustentar os levitas. E então o corpo ministerial não é composto por levitas, né? São obreiros, são pastores que cuidam de ovelhas. Mas a Bíblia, o Novo Testamento, traz muitos textos, né, muitos mesmos, que nos mostram, né, que continua, né, que a igreja deve cuidar, né, dos obreiros. Por exemplo, 1 Timóteo 5, 17 a 18 diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Essa duplicada honra, né, está se referindo à questão do sustento, né, do obreiro, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, né? Veja o que ele continua dizendo, para vermos que está ligado à questão de a igreja sustentar o obreiro. Ele diz a Escritura: não ligarás a boca do boi enquanto debulha. Digno é o obreiro do seu salário. Há um outro texto que Paulo deixa bem claro que não era com bois que Deus estava preocupado. Também em Gálatas, capítulo
6, 6 e 7 diz: o que é instruído na palavra, reparta dos seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, isso aqui é Novo Testamento, né? Nova Aliança. E aí, muitos dizem, mas Paulo, ele trabalhou em tendas, ele não foi sustentado. Sim, durante algum momento, quando ele esteve na igreja de Corinto, né, quando ele esteve em Corinto e em Tessalônica, mas nós vemos que não foi o tempo todo. Vejamos aqui, vamos ler aqui Atos 18, 1 ao 5. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto e encontrou ali um certo judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto, e fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, sua esposa, e tinha saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando com eles para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, ou seja, fazer tendas, fazer barraca. E aí, ele trabalhava durante a semana e aos sábados falava na sinagoga. Veja aqui, e todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e não judeus. Aí veja aqui a mudança. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar o seu tempo para anunciar a mensagem, ou seja, ele já não trabalhava mais como fabricante de tendas, e ele passou a dedicar tempo integral para a obra. E durante esse tempo que ele teve em Corinto, que ele parou de trabalhar fabricando tendas, ele diz posteriormente na própria carta aos Coríntios, que ele passou privações, que ele passou dificuldades, e foi à igreja da Macedônia, que era bem mais pobre que a igreja de Corinto, que o sustentava. Então, Paulo, ele mostra que ele recebeu salário, sim, né? E defende que a igreja sustenta os obreiros, né? Vejamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 9 ao 14. Na lei de Moisés está escrito assim: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Não foi a nosso respeito que ele disse isto? É claro que isso está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a que colhe fazem o seu trabalho na esperança de receber a sua parte da colheita. Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais recebermos de vocês alguma recompensa material? Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, então nós podemos entender aqui, fica subentendido que havia outras pessoas que estavam recebendo a contribuição daqueles irmãos, ainda que de forma indevida, enquanto Paulo, que trabalhou, que sofreu ali com eles, né, eles não queriam entregar a sua contribuição a eles. Então ele diz: se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado esse direito, pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o Evangelho. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo é do templo que recebem os seus alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Então nós vemos aqui Paulo defendendo, né, embora ele tenha aberto mão por algum momento de receber, mas ele defende que o obreiro seja sustentado, ou seja, aquele que anuncia o Evangelho, que vive do Evangelho, ou que prega o Evangelho, viva do Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 8 a 9, ele diz: despojei outras igrejas, recebendo salário, ou seja, enquanto Paulo estava em Corinto, sendo pastor em Corinto,
havia outras igrejas, né, sustentando a Paulo, porque os irmãos de Corinto, né, não estavam sustentando. Não cabe a mim aqui colocar as razões, mas eu devo dizer que ainda hoje acontece muito de muitas pessoas que têm uma condição financeira até maior, tenham dificuldade em que contribuir, enquanto pessoas que muitas vezes têm essa situação financeira inferior, né, tenha mais gratidão, vamos assim dizer, em ser contribuinte. Então aconteceu, né, com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto não era uma igreja pobre, né? Mas Paulo, ele diz: despojei outras igrejas recebendo salários, né? Ele diz que, por exemplo, das igrejas da Macedônia. E aí ele disse: e estando entre vós, ao passar privações, ou seja, privações que são dificuldades financeiras, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. E aí, 2 Coríntios 8:7, portanto, assim como abundeis em todas as coisas, em fé e em palavra e em conhecimento, ou seja, Paulo está dizendo que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha tudo isso em abundância: fé, palavra, conhecimento, uma igreja trabalhadora, né? E eles eram superabundantes também no amor que tinha para com a equipe missionária. Veja que abundeis também nesta graça. Paulo está despertando eles para que aprendam, né, também a ser contribuintes. Então veja que Paulo não coloca aqui como, vamos aqui terminar aqui a leitura. Não falo como mandamento, mas por causa da presteza dos outros, ou seja, o cuidado que os outros tinham, para vos provar a sinceridade do vosso amor. Então vemos que Paulo coloca a contribuição não como uma imposição, não como um mandamento, mas deve ser algo que provém do coração, né? Devemos relembrar, né, quando falamos bem no início do vídeo, que a contribuição ela deve obedecer, né, esses critérios: ser voluntária, ser proporcional à renda e conforme Deus propôs no coração. Então essas são formas, né, o dízimo, ofertas, né, e fala de votos também, mas nós não vamos falar sobre votos hoje. São formas de contribuições bíblicas, né? Nós vemos hoje, né, outras formas de contribuições que não são bíblicas, né, não estão registradas na Bíblia, e não sendo bíblicas, né, eu não posso dizer a você que Deus se compromete em te abençoar, né? Aquilo que a Bíblia diz, né, de dízimos e de ofertas, a palavra nos promete a bênção de Deus quando agimos de forma generosa, de forma voluntária, contribuindo, né? Outras formas, por exemplo, a venda de lanche. Não que eu seja contrário, né? Mas a Bíblia não tem, né, essa forma de contribuição. E aí, quando contribuímos através da compra de um lanche, né, a gente compra o lanche, come, tá? Não tem mais nada que esperar disso, né, de recompensa. Você pagou, comeu o teu lanche, né, o dinheiro será usado pela igreja, mas a Bíblia não nos garante, né, que seremos abençoados espiritualmente por causa disso. E aí, até um tanto mais polêmico, temos a questão de sorteios ou rifas, que aí pode surgir um problema de coerência, né? Porque às vezes a igreja diz para que, por causa da avareza, não joguemos em loterias ou coisa do tipo, mas aí faz sorteios e aí por aí vai, né? Então há uma dualidade, uma incoerência nisso aí, porque isso é a minha opinião, tá? Minha forma de ver. Se eu faço sorteios, né, então não seria pecado os jogos,
que são regularizados pela Caixa Econômica, ou outros, né? E se eles são pecado, né, os sorteios que obedecem à mesma lógica seriam também, né? Mas estou dizendo, isso é uma opinião minha, pois eu entendo que os meios não justificam os fins, né? Porque às vezes alguém pode dizer, mas o objetivo do sorteio é abençoar a obra do Senhor, né? Mas da mesma forma como eu falei do lanche, não há nenhuma garantia bíblica que Deus vai te abençoar por isso. E ainda o fato de ser um tanto polêmico, né? Porque se eu vier com o argumento de que os fins justificam os meios, eu posso abrir um leque para uma questão bem mais complicada para lidarmos, né? Como, por exemplo, se alguém ganha o dinheiro do tráfico e quer contribuir com a igreja, seria aceito também, né? Então, quando eu trago um argumento onde não diretamente, mas indiretamente, eu tento justificar os fins através ou justificar os meios através do fim, né, é um argumento bem complicado. Além do que, muitas vezes em debate também, que trata de bebida alcoólica. Alguém diz assim, a Bíblia não proíbe beber, mas aí, por causa da consciência, o crente não deve beber porque pode ter um irmão que tem problema com álcool, e se vier alguém beber, ele vai querer beber também, né? Seria um argumento que poderia ser muito bem usado também, neste caso do sorteio. Então, algo mais polêmico e com argumentações que não são muito sustentáveis por incoerência. E aí tem muitas outras campanhas, né? De alguém que diz, me faça um Pix de acordo com a sua idade. Existe também uma campanha que é muito utilizada, que é a campanha do Salmo, onde se escreve o número dos salmos de 1 até o 150 e vai fazendo uma espécie de sorteio, e a pessoa vai contribuir de acordo com o número do salmo que ele pegou. E isso desobedece completamente o que a Bíblia diz sobre contribuição, de acordo com a renda, de acordo com a voluntariedade, pois aí já não é respeitado nenhum desses princípios, que pode ser que alguém, um empresário que tenha condição de dar uma oferta de R$1.000, pegue o Salmo 1, e alguém que não teve condição nem de pagar a conta de luz do mês, vai pegar o Salmo 150. Então não faz sentido. Não existe nenhuma promessa bíblica para qualquer outro tipo de contribuição financeira, embora a gente saiba que existe muitos exageros, mas não há nenhuma promessa bíblica. Se você fez algum tipo dessas contribuições dessa forma e não foi abençoado por Deus, não fique chateado. Deus não tem compromisso com isso mesmo. O compromisso dele é quando você é voluntário, através de dízimos e ofertas. E aí poderíamos nos perguntar, mas os dinheiros de dízimo e oferta não são suficientes. Aí temos que ver a questão. Algumas coisas podem estar erradas. O que é que está acontecendo? Está tendo dificuldade por parte da igreja de contribuir? Está faltando o ensinamento correto? Está havendo uma malversação desse recurso, de maneira que não seja suficiente e é preciso recorrer a outros meios que a Bíblia não nos ensina? Então, que aprendamos a contribuir conforme a Bíblia nos ensina, com voluntariedade, com generosidade, conforme o Senhor nos ensinou, porque assim, nós podemos esperar de Deus a bênção, embora nós não devamos contribuir com o objetivo do retorno, mas como gratidão a Deus por que Ele já fez por nós. E aí, sabendo que Ele é misericordioso, Ele vai suprir todas as necessidades. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude, para que possamos contribuir com temor e tremor diante de Deus.